Olá, eu sou Raoni Kuzma. E eu sou Daniel Faulin. E eu sou o Thales Fuzetti. E esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, gente, a gente está com um cara muito legal. É um cara da casa, é um amigo da casa já, que é o Thales. O Thales é um empreendedor e diretor de negócios da Neurona, ele é formado em design pelo Senac, pós-graduado em administração pela GV, é um nerd. E, meu amigo, conta um pouquinho pra gente, quem que é você? Porra, o nerd é sacanagem, hein? Bom, vamos lá. Hoje eu sou diretor de negócios da Neurona, né? Acho que contar um pouquinho da minha trajetória e se confunde um pouquinho com a agência Neurona também, né? Então, eu entrei na faculdade, sei lá, acho que eu tinha meus 17 anos, na faculdade de design no Senac, onde eu conheci o Daniel aí, por sinal. Ao longo desse caminho, depois de alguns projetos, né, a gente decidiu investir em uma parceria aí, num negócio, né, hoje chamado de Neurona. E ao longo desse caminho, a gente ia fazendo, como os dois éramos formados na mesma coisa, a gente fazia os projetos juntos, né, e aí eu percebi ao longo do caminho que eu não era tão criativo, né, que eu não tinha tanto, fala assim, tesão por essa parte criativa, né, eu gostava muito mais da parte administrativa, da parte comercial, da parte estratégica da coisa. E aí eu fui me especializar em administração, eu fui fazer uma pós na FGV, fiz um MBA lá, e desde então a gente decidiu dividir essas tarefas, né? O Daniel fica mais com a parte de projetos, eu fico mais com a parte comercial, a parte administrativa, a parte estratégica da agência, e acho que é isso. Ao longo do caminho tentei fazer alguns projetos sociais, né? Tentando trazer meu conhecimento para esses projetos, acho que basicamente isso. Boa. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso Deep. Sempre bom ter pessoas, né, Raoni, que traz conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza que o Thales hoje vai contribuir muito aí pro nosso podcast. Uhul. E para a primeira pergunta aí, já vim na canelada, né? Vamos lá. Ô, Thales, fala um pouco sobre branding no B2B pra gente. Eu acho que é um assunto que a agência tá trazendo com muita força para 2021, mas a gente percebe que muitas vezes boa parte dos clientes do mercado não entendem muito bem o que é branding, né? Ainda mais como isso se encaixa no universo B2B, tá? Se você puder contar um pouco para a gente. Tá, então vamos lá. Realmente, as pessoas não entendem muito bem, e aí tem erros dos dois lados, né? Eu tenho muitos leads que chegam até nós pedindo por um branding e no final eles querem uma peça de comunicação, um logo ou algo muito visual, né? E também tem muito player no mercado que também vende dessa forma, né? Então, por isso que isso gera essa confusão. Eu vou tentar simplificar. Para mim, branding é construção de marca, tá? Como se faz esse branding, né? São todas as ações que a sua marca toma ao longo do tempo, tá? Então, não necessariamente essas ações são visuais, né? Então, desde um e-mail que você envia, né? O tom de voz que você coloca ali naquele e-mail, o jeito que você atende o telefone, o jeito que você vai para uma reunião, né? Todas as suas ações geram uma percepção do outro lado, né? E branding é basicamente isso, trabalhar nessas ações de forma estratégica para que você direcione a percepção do outro lado, né? Para que o outro te entenda de uma maneira mais, da forma como você quer se colocar. Então, para mim, branding é basicamente isso, e aí nisso a gente tem que juntar, né, não só a parte visual, como já disse, verbal, toda a parte de comunicação, a parte de estratégia de negócio, né? Enfim, marca, tudo, o conjunto disso todo é o branding. Legal. Muito bem, louco. Então, deixa eu já te perguntar uma coisa, porque eu acho que você quebra um paradigma de percepção, eu falei bonito agora, de que design é artista. Quer dizer, como é que você junta no seu dia a dia esse samba de ter o conhecimento de design, o conhecimento técnico, estrutural do design, com o universo da administração? Putz, cara, isso é bem legal. Por muito tempo eu pensei que eu tinha feito a faculdade errada, que eu tinha estudado na matéria errada, mas eu acho que eu gosto muito da disciplina do design, né, na questão de pesquisa, na questão de projeto, na questão de estratégia, né, eu acho que me ajudou muito aí principalmente em questões estratégicas,
a conseguir buscar as informações que eu preciso, a pensar, né, esse jeito de pensar diferenciado. Então, para mim, o design ajudou muito, né? Depois, obviamente, vem a administração com todos os conceitos mais de longa data, assim, né? E aí, eu acho que todas essas duas partes me complementam aí para fazer o que eu faço hoje. Basicamente, eu consigo provar que o design não precisa ser artístico, né? Porque eu sou um cara desse, eu não gosto de verdade da parte criativa de fato. Eu gosto até de fazer os projetos, mas não gosto de criar nada, por isso que eu tenho um time ao meu lado aí que faz essa parte, né? Mas então, basicamente, eu tô aqui para provar isso, que o designer não precisa ser artístico de fato, tá? Ele pode ser uma pessoa do lado estratégico, pensando junto com o cliente no projeto, desenhando toda a estrutura desse projeto e não necessariamente desenhando artisticamente o projeto. Que é uma etapa fundamental para criar valor para todo o projeto de branding, né, Thales? Exatamente. Eu sempre, né, até quando a gente fala, tanto na questão de branding, né, na parte de estratégia de negócio, de fato, né, não envolvendo a parte de identidade, a parte de experiência e tudo mais, é super importante. Quando a gente pula para a identidade, tem que ter uma estratégia também forte para que essa identidade, para que consiga refletir nessa identidade. Né? Então, assim, acho que a estratégia é o primeiro passo de qualquer projeto. Boa. Levando em consideração o mercado B2B, você acha que, principalmente nesse mercado que a gente já atua, que é o farma, químico, cosmético, enfim, né? Você acha que eles estão preparados para iniciar um projeto de branding, ou você acha que ainda falta, né, ainda muito chão ainda para que isso venha à tona? Não, preparados sempre estão, né? Agora, o que falta é querer fazer, né? Eu acho que o mercado B2B em geral, independente do segmento, as pessoas ainda são muito enviesadas ali com a questão da venda, né? Do lucro. Basicamente, eu trabalho para lucrar e ponto, acabou. Né? O meu colaborador só trabalha comigo porque eu pago um salário para ele e ponto, acabou. Né? Então, assim, eu acho que isso, né, depende muito da visão do gestor, né, a aprovação ou não de um projeto de branding, querer desenvolver ou não, mas eu acho que isso acontece no B2B em geral. Eles ainda têm que entender que tá tendo essa mudança, né? Geralmente são pessoas mais velhas, também tem uma questão de geração aí, né? Os mais novos, geralmente quando eu falo com empresas que tem uma sucessão, né, que o filho tá junto na direção com o pai, o filho sempre tem um olhar mais para a questão de branding, de querer ter um propósito envolvido e tudo mais, mas as pessoas mais velhas ainda têm um bloqueio ali, né? Porque eles, há 70 anos... 70 anos é muita coisa, né? Mas há 30 anos faz a mesma coisa e dá dinheiro, né? E lucra. Então, teoricamente, para eles não tem por que mudar, né? Só que eles se esquecem que a geração está mudando, o contexto está mudando, né? O mundo está mudando, veio uma pandemia aí que colocou todo mundo pro digital, né? E muita empresa, principalmente os B2Bs, nem estavam preparados para isso. Então, acho que é um trabalho um pouquinho de formiguinha, vamos falar assim, né? Mas aos poucos as empresas vão entendendo. Eu acho que hoje é um problema no B2B em geral, mas não é difícil de ser quebrado, vamos falar assim, de ser solucionado. E, deixa eu te fazer uma pergunta, porque no B2B uma coisa que eu acho muito encantadora, até com toque de vício de linguagem mesmo, né? Porque a gente tem que ser muito técnico para falar no B2B. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é a obrigação que a gente tem de entender a dinâmica do mercado que a gente está atuando para propor uma coisa para aquele mercado especificamente, né? Seja no campo visual, seja no campo de posicionamento, seja no campo de linguagem, né? E vocês, como lidam com um universo muito técnico, né? Como é que é essa preparação para desenvolver um projeto? Pensando em dia a dia mesmo, tá? Vocês têm que fazer uma pesquisa assim daquelas, tipo, épicas para entender a dinâmica do mercado, a relação de cliente com cliente, ou tipo é uma coisa um pouco mais genérica que vocês trabalham? Não, excelente pergunta, cara, porque isso aí a gente adquiriu, vamos falar assim, a gente já tem alguns 10, 11 anos de mercado aí, então a gente já tem um pouco das manhas,
tá? Ainda assim, pela nossa característica de design, a gente faz uma pesquisa. Com qualquer cliente que entrar na agência hoje, primeira coisa que a gente faz é uma imersão, né? Então a gente entende o que é a empresa, o que faz, com quem que faz, né? A gente vai a fundo aí, né, nessa pesquisa para entender de fato como que funciona, como que funciona a empresa, né? Independente, a gente pode colocar duas empresas, né, que fazem a mesma coisa, concorrentes lado a lado, elas são diferentes, porque os pensamentos são diferentes. E a gente precisa entender isso, né? Hoje a gente já entende um pouco mais a mecânica do B2B, né? Então, fornecedor, colaborador, né? Todas essas características aí que não tem muito no B2C, né? Como você falou, realmente é uma linguagem mais técnica. Quando a gente vem para o B2C, é uma linguagem totalmente informal, né? Quando a gente vai, até é interessante falar de exemplos também, né? Porque quando a gente vem para o B2C é muito fácil, as pessoas falam de branding, citam marcas e todo mundo entende porque a gente vive isso, né? A gente está o tempo inteiro conectado com marcas. Quando a gente vem para o B2B, é super difícil e super nichado trazer exemplos de B2B, né? De empresas de B2B que tem um branding forte, né? Então, dependendo do segmento, a gente não consegue nem encontrar. Então, assim, a empresa que pretende fazer esse branding vai ser algo totalmente inovador na categoria, né? Então, mas falando do dia a dia, realmente tem uma pesquisa, tanto desk, né? Tanto a gente buscar via internet aí o que essa empresa está fazendo, como ela está se comunicando, o que ela preza, como ela se porta nas redes sociais, como também a campo, né? Ir no cliente e entender a fundo aí o que eles estão querendo e pensando. Boa. Você falou uma coisa agora importante, um pouco antes dessa pergunta aí, sobre propósito, né? Qual que é a sua opinião sobre criar um propósito para o mercado B2B? Porque a gente vê muita empresa aí aplicando o propósito de uma forma meio que só na parede, né? E não internaliza isso. E também, não só internalizar, mas também não leva para fora toda a sua força, né? Então, qual que é a sua percepção sobre esse tema e o que você acha que isso impacta também, né, na organização? Esse é um tema super relevante e está super na moda, né? Então, se você... Todos os livros falam disso, blogs falam disso. E eu acho que não é só para o B2C, acho que o B2B, para toda empresa, tem que ter um propósito, né? A gente veio daquela visão de visão, missão e valores, né? Uma vez, até num curso que eu fiz há muito tempo atrás, o professor já falava que aquele conceito de visão e missão já era super difícil, né? Porque era uma coisa super americanizada, né? A questão de algo americanizado porque vem do conceito de missão de guerra, né? E trazer isso para o Brasil, a gente nunca teve muitas guerras aqui, né? Então, para a gente era difícil entender isso. E realmente o que a gente vê até hoje nas empresas é uma visão, é uma missão colada na parede e ninguém sabe o que é, só está ali, né? E essa visão e missão evoluiu um pouquinho para a questão de propósito, né? Mas muitas empresas ainda não entenderam qual que é o real propósito de ter um propósito, né? Eles simplesmente adaptaram o texto e tem um novo texto lá que eles chamam de propósito, então eles estão dentro da moda, né? Mas eu acho que o propósito é super relevante e é muito mais do que isso, né? É algo que realmente está no core da empresa, está no DNA da empresa. É esse propósito que vai guiar todas as ações de uma empresa, né? Então, se você está falando que, sei lá, a inovação, se a empresa ela é voltada para a inovação, ela tem que ser guiada para a inovação em todos os departamentos, tem que respirar a inovação, tudo que eles têm que desenvolver tem que ter inovação, tem que se comunicar de uma maneira inovadora, então faz parte da cultura da empresa de fato, né? Então eu acho que o propósito é um item super relevante para guiar todo mundo para o mesmo caminho, desde o CEO até o colaborador, o estagiário, o chão de fábrica que seja, dependendo da empresa, mas é o que guia a empresa para o sucesso aí, para o que eles desejam. É interessante você falar isso, porque algumas vezes eu vejo uma confusão mesmo. Até para o colaborador é difícil dele
falar o que é, qual que é a diferença entre missão e visão, né? É louco isso, né? Não, para ser sincero, até eu tenho essa dificuldade, né? Se perguntar de bate-pronto o que é visão e missão, eu acho que todo mundo vai confundir, todo mundo vai misturar esses conceitos, né? Então, por isso que eu acho que o propósito vem para simplificar, né? Então, enquanto a gente tinha uma visão e uma missão não tão bem definidas, né, num quadro na parede, que muitas vezes eram super passivas também, né? Aquela coisa de, eu quero ser reconhecido como a melhor empresa do Brasil, né? Tipo, tá, mas quem que vai reconhecer isso? Né? O que de fato significa isso? É uma coisa muito subjetiva, né? Total. O propósito simplifica tudo e é uma ação de fato, né? Tipo, eu tô aqui nesse mundo para fazer tal coisa, para desempenhar tal ação. E é isso. Dar o meu melhor naquilo que eu me proponho a fazer, né? Exatamente. Legal. Perfeito. E, Thales, uma coisa que eu acho muito bacana e acho que se fala ainda muito pouco, porque uma coisa é o branding traduzindo uma cultura, né? Traduzindo aí a missão, a visão e valor e toda a bagunça que geralmente é, e geralmente é muito bagunçado isso. Mas qual que é a força, na tua opinião, principalmente nesse mercado B2B, do branding transformar a cultura? Não sei se transformar é a palavra ideal, mas como o branding ele pode talvez aprimorar uma cultura organizacional, entendendo que a partir de um bom trabalho de branding a gente vai ter clareza de propósito, a gente vai ter clareza de ação, a gente tem clareza de comportamento. Isso acontece? Boa. É uma das dificuldades que muitas empresas têm, né? E eu acho que os dois têm que andar em paralelo. Eu não sei se o branding ajuda a criar uma cultura ou se a cultura ajuda a implantar o branding, né? Acho que tem que andar muito em paralelo isso, porque também não adianta nada, a gente desenvolve todas as estratégias de uma marca e aí a cultura vem, não é passado adiante, não existe uma cultura nessa empresa e ela fica no papel, né? A gente vai continuar no mesmo modelo que a gente está falando aí de anos atrás. Ao mesmo tempo que ter uma cultura forte e também não ter uma estratégia, né, para que essa cultura ganhe força, né, para que essa cultura seja orientada a um determinado objetivo, também se perde, né? Então, eu sinceramente eu acho que os dois andam juntos. Não é um separado do outro, não tem como fazer isso de forma separada. Até quando a gente tenta implantar isso nos clientes, né, a ideia dos guardiões da marca lá, né, de ter pessoas olhando para isso, né, ter pessoas olhando para essa marca, assim como funciona com franquia, por exemplo, com clientes oculto, né? As pessoas, tem pessoas misturadas ali que vão observar como essa marca, como essa estratégia está sendo desempenhada por toda a equipe e eles fazem uma reunião posterior lá para explicar tudo que encontraram de errado, né, e até de certo, mas principalmente de errado para que ocorram treinamentos, para que essa cultura seja instaurada e caminhe, né? Porque senão, de fato, vai ficar no... se houver conflito entre essas duas partes, não vai andar. Boa. E você acha que, assim, pegando do ponto de vista comercial da coisa, tá? Tipo, dar lucro e tudo mais, como que o branding ele impacta diretamente uma empresa? Vamos supor que uma empresa sempre foi orientada a um plano estratégico de comercial, né? Porque a gente tem muita empresa hoje no Brasil que a filial está fora, né? Então, a matriz está fora, então aqui tem a filial. Então, normalmente, os escritórios e empresas não têm aqui, vamos supor, não tem os departamentos, muitas vezes. O que tem é um diretor comercial, né? Tem uma equipe de vendas e um suporte ali, enfim. Mas tudo é de fora, né? Então, tem empresas que têm tem esse perfil e também tem outras empresas que foram muito orientadas ao marketing, né? E aí, como que o branding ele entra nisso, né? E gera valor que vai, de alguma forma, impactar no lucro da empresa, enfim. Como que ele caminha ao lado do marketing, dentro do marketing? Como que é isso, né? Legal. Eu acho que você falou uma coisa que a gente vai voltar um pouquinho para o começo da conversa, né? Que a gente estava falando muito do orientado a vendas.
geralmente quem está no comando é um diretor comercial, né? Acho que esse é uma sacada do B2B, entre aspas, que se um cara é bom de vendas, ele vai crescendo e ele acaba se tornando, entre aspas, o chefão, né? E aí, com isso, vem toda essa orientação para o lucro, a vendas em qualquer custo e por aí vai, né? O branding, ele é um caminho para o lucro também, né? Não a gente está falando aqui de uma visão, sei lá, romantizada, que, nossa, a gente precisa ter um propósito e vamos esquecer do lucro e legal, né? Todo mundo vai ficar feliz, colaborador contente, por aí vai. Não, ninguém está aqui para fazer caridade, né? As empresas estão para ganhar dinheiro, não tem outra explicação, né? Só que dá para você ganhar dinheiro fazendo outras coisas, não precisa ser exatamente o bem, né? Mas fazendo o que você se propõe a fazer de uma maneira bem feita, né? Com estratégia. Então, putz, cara, eu perdi o raciocínio aqui. Qual que era a pergunta de novo? Não, na verdade, como o branding ele está junto com marketing, ele está dentro de marketing, como que ele agrega na empresa para gerar também, participar do lucro dela, né? Lembrei. Para mim o branding deveria ser separado, tá? Hoje não é. Hoje ele é um espacinho, né? Nem existe o branding, para ser sincero, é uma pessoa de marketing que toca isso. Quando na empresa existe um departamento de marketing, né? Se não é tocado pelo CEO, pelo departamento comercial, né? Mas o ponto agora eu lembrei do que eu estava falando. O branding, na verdade, ter esse propósito, ele vai te guiar, ele vai guiar toda a empresa em busca. A gente define sempre alguns pilares, né? Então, por exemplo, o que uma empresa precisa fazer hoje, né? E dependendo das conversas que a gente tem com a empresa, do que a gente entende que a empresa precisa, a gente define algumas diretrizes que a gente implanta na empresa para que os próprios departamentos, as pessoas consigam se engajar e levar a empresa adiante nesse sentido. No final, todas as ações que a gente propõe, obviamente é pensando no lucro, né? Por mais legalzinha, boazinha que seja, para reforçar, isso aqui é só para reforçar a marca, reforçar a imagem, ação socioambiental, coisas nesse sentido que até requerem certo investimento. No final das contas, esse investimento é para ser revertido em lucro de fato, para que as pessoas olhem para essa empresa de uma maneira diferente, criem um vínculo emocional, né, que hoje, quanto mais a gente fala de venda, muitas empresas ainda são pautadas em preço, né, e preço você troca de fornecedor da noite para o dia, né, quem tiver o preço mais barato leva. Perfeito. Então a gente tenta criar esse vínculo emocional com todo mundo, com o colaborador, que vai levar isso para cliente, e para o mercado, para que no fundo tenha dinheiro, né? tenha lucro envolvido no final do mês. Uma coisa que você falou que é interessante, que eu vi até essa semana, né? Que eu li uma matéria aqui, que a empresa falou assim, nós estamos investindo não sei quantos, não é nem 1.000 aqui, para tratamento de água, de melhoria aqui contínua dos processos e etc, e tudo mais. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque às vezes a empresa é um pré-requisito ela cumprir com isso, né? Então, assim, muitas vezes a responsabilidade ambiental, social ali, ela pega uma coisa muito micro e leva isso, nossa, como uma coisa super foda, né? E no final é meio que assim, cara, você está produzindo produto químico, você tem que tratar esse produto químico antes de jogar para a natureza, se você for jogar, entendeu? Tipo... É o básico, né? É o mínimo, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, porque o branding tem uma fama de gourmetizar as coisas, né? E principalmente as empresas, assim, que... tem até um vídeo da Porta do Fundo, acho, não lembro, que fala assim, né, um lanche que custava R$2, agora é o lanche do Pedrão, sei lá quem, custa 20. Agora é uma experiência. Agora é uma experiência. Então, Exatamente. tipo assim, tem que tomar cuidado para não cair nesses enforca-gato aí, né? Eu acho que assim, todo projeto, obviamente, precisa ser bem feito, né? E assim, tem muita gente que lê um conceito na internet, já quer aplicar e assim, mistura isso com um storytelling legal e, nossa, temos agora o que era obrigação, a gente vai transformar a gente vai gourmetizar, né, como você bem falou, e vai transformar numa ação de marketing,
Só que, os seus clientes, né, as indústrias que compram de você, os seus fornecedores, é todo mundo desse mercado, todo mundo sabe que o que você está fazendo nada mais é do que um textinho bonito para um negócio que você é obrigado a fazer. Não engana, né? Então, eu acho que tem que ter transparência acima de tudo. Muito legal. E como vocês conseguem fazer esse convencimento que muitas vezes a gente vê dia a dia, né? Também trabalho no B2B bastante, de, a qualidade do meu produto é a inovação, a tendência, eu sigo tendência, as tecnologias que eu tenho são a grande diferencial que eu tenho. Como é que vocês fazem isso no dia a dia, que vocês falaram agora? Porque isso eu acho muito legal. Tipo, cara, você está trabalhando para vender valor. Então, essas coisas pequenas que são, na verdade, sua obrigação e não geram diferencial nenhum, só vai fazer um investimento, irrelevante e você vai perder a conta depois. Né? Porque eu lembro de uma vez que, nossa, quando a gente começou a falar de sustentabilidade, principalmente no mercado de personal care, mas bombou coisa verde, bombou coisa green, bombou coisa de comunidades tradicionais e a gente sabia que na ponta não tinha nada disso. Era simplesmente um discurso. Né? Só que aí você tem uma venda, a venda não você promete uma coisa que você não entrega e você já vai gerar aí um ruído de marca violento. Como é que vocês passam essa necessidade para o cliente? Coerência é uma coisa muito mais profunda e afeta a marca muito mais do que ficar fazendo textinho. Do que, agora você não está comendo um hot dog por 10 porque agora é uma experiência fantástica. Boa. Cara, esse é um tema super difícil, tá? Porque, como eu disse antes, depende muito da visão do gestor, depende muito se a pessoa que está à frente do negócio entende esse lado, porque não adianta nada, eu vou lá, eu tento explicar todos esses pontos, e o cara vira para mim e fala, e realmente a maioria dos argumentos é tipo, putz, mas eu já vendo assim, eu estou funcionando assim há tanto tempo e está funcionando e boa, né? Eu continuo lendo meu relatório lá dos mesmos, sei lá, das 3 empresas de pesquisa de mercado, né, que eles soltam para todo mundo lê a mesma coisa e no final todo mundo caminha para o mesmo lado, né? Quando você participa de uma feira de negócio, você olha para todos os stands, estão todos basicamente, cara, são iguais, né? É o que você falou, tá todo mundo verdinho, falando que faz coisa verde, que tem ação de sustentabilidade, cara, todo mundo igual porque todo mundo lê o mesmo relatório, né? Só que ao mesmo tempo eles se pautam, né, nessa questão de que há X tempo eles estão sobrevivendo, estão se dando bem, e é isso, né? Então, assim, ainda são poucas as pessoas que estão se atentando, e por isso são poucas as empresas que se destacam, que você olha para a empresa e fala, meu, essa aqui, tem o orgulho dela aqui, tem algo diferenciado nela, né? Por quê? Porque os gestores, né, os líderes dessas empresas estão pensando de forma diferenciada, né? Estão querendo mudar um pouquinho do que, putz, legal, durante 30 anos foi assim, mas daqui para frente não vai ser mais, né? O que eu tenho que começar a fazer agora para começar a encarar esse futuro, essa geração nova, né? Então, é um tema super delicado, né? E de fato é difícil convencer essas pessoas, principalmente se eles não querem ser convencidos, né? Então, eu acho que vai muito. A gente tenta levar dado, a gente tenta levar relatório, né? Relatório que eu digo artigo importante sobre o assunto, né? Muitas vezes números, né? Tem várias pesquisas aí principalmente de fora, mostrando que empresas com propósito lucram mais e por aí vai. Para tentar tangibilizar um pouquinho, mas é uma tarefa árdua aí, confesso. Tem uma coisa que eu acho que é interessante compartilhar, que eu acho que muitas vezes, assim, não é uma unanimidade, né? Mas uma empresa, quando ela procura a neurona, ela tá afim de fazer alguma coisa diferente do mercado, sabe? Ou porque talvez a agência dela ou a equipe dela interna não dá conta, ou não tem só ajuda com o tático, né? E às vezes a gente traz o lado mais estratégico aliado ao tático, né? Então eu vou dar um exemplo. Tem vários clientes aqui que a gente atua que eles são abertos a escutar nossas ideias também, né? Então, por exemplo, pegar
feira, né? Se você for lá na feira, tem um monte de stand muito igual, né? Tudo segue um padrão às vezes, é um outro que se diferencia e tem uma experiência bacana. Mas a gente tenta construir, levar para eles uma plataforma de conceito, né? Então, pegando aqui seu portfólio, pegando aqui o que você já faz, o que está diretamente linkado com aquilo que você realmente quer entregar para o mercado, né? Então, assim, às vezes, a cultura da empresa a gente não muda, né? Isso é bem difícil mudar, né? Mas, às vezes, eles estão abertos a escutar o que a gente tem para falar e tentar construir, né? Um conceito bacana, algum item ali que vai promover, né? Enfim, um determinado departamento da empresa, como, por exemplo, a responsabilidade social e ambiental. Então, assim, varia muito de cliente para cliente também, né? Mas confesso que para a gente sempre tenta dar os inputs, né? Porque com isso, obviamente, a empresa vai mais preparada para o mercado, né? E não saindo fazendo um monte de coisa aí sem acreditar em nada e vender a qualquer custo, né? Exato. Deixa eu complementar um pouquinho, e até com uma percepção minha, né? Os clientes gostam, não é nem que eles, né? Pelo menos os nossos clientes, eles gostam que a gente, entre aspas, se intrometa no negócio deles, né? E dê ideias e participe, porque querendo ou não, é uma visão completamente externa, né? Então, quando a gente está no mercado químico, a gente está falando com um engenheiro químico, ele nunca trabalhou com design, trabalhou com comunicação, com marca, ele está pensando em como está funcionando a produção, as moléculas lá e tudo mais, né? Para que serve determinado produto. Quando a gente vem para uma outra indústria, sei lá, né? A gente tinha um cliente que fazia cabo, né? Cabo de fio de telefone. Meu, o dia a dia deles não tem nada a ver com construir marca, com fazer comunicação, né, com fazer branding, né, em pensar em estratégias de negócio, de negócio assim, no sentido de como construir melhor a minha marca. Né, eles estão pensando em estratégia de venda, basicamente, né, em estratégia de como melhorar a minha produtividade e como aumentar meu market share. É basicamente isso. Né, e é isso também que os investidores cobram deles, né? Então, eles gostam muito das nossas ideias, né? Eles nos pedem muito. A gente também aproveita e gosta de palpitar, né? Então, já junta as duas coisas. É craque, né? E assim, até uma das coisas, falando também em branding, aí falando um pouquinho da gente, né? Quando a gente começou, talvez o Daniel se lembre disso, a gente nunca conversou sobre isso, mas estava pensando aqui agora. A gente sempre tentava ir mega formalzinho nos clientes, né? Então a gente ia de camisa, de sapato, né? Basicamente a gente ia igual a eles, né? Até que um dia a gente se tocou e a gente falou, mas peraí, quando eu vou igual a eles, né, vestido igual a eles, eu sou, entre aspas, mais um deles ali conversando com eles numa sala, né? E quando a gente vai lá, a gente dá uma visão completamente oposta, uma visão completamente diferente. Então a gente não pode se vestir, né, se apresentar igual a eles. Né? A gente tem que ir do nosso jeito, de um jeito de designer na reunião. Né? Então, a partir desse momento, a gente também começou a se vestir de uma forma mais descolada, vamos chamar assim, obviamente não amadora, né? Mas a gente parou de, vou colocar um terno aqui, né, um blazer para ir no cliente. Não, a gente sabe que nosso poder está muito no intelectual, né, em que levar para os clientes, mas isso é mais uma açãozinha de branding, né, que o simples ato de eu ir de terno, ou se eu for de calça jeans e camiseta, ou se eu for totalmente, né, vou de bermuda e regata, né, cada jeito vai gerar uma percepção diferente no cliente. E como é que vocês se atualizam com o comportamento de mercado, assim, até para vocês chegarem no cliente de forma mais adequada? Porque a gente está falando no mercado que, né, B2B ele tem uma dinâmica muito rápida. Né? É ele que leva a tendência, é ele que leva a inovação. Vocês, como é que é o dia a dia, pensando em coisa prática mesmo, aplicável, tá? De entender essa relação entre o cliente de vocês, o mercado que ele atua e a experiência de consumo na ponta. Legal.
Bom, acho que primeiro a gente estuda muito, né? Então a gente está sempre. Tudo gera repertório, tá, Rony? Eu me considero um explorador, né? Eu gosto O arquétipo do explorador. É o quê? O arquétipo do explorador. O arquétipo do explorador, exatamente. Eu gosto muito de viajar, eu me enfio nas trilhas, sei lá, vou no shopping, fico olhando vitrine. Outro dia eu fui num stand-up, nada a ver com o assunto, tá? Mas eu fui num stand-up, todo mundo dando risada do cara lá, e eu, tipo, legal, tava engraçado de fato, mas eu me peguei querendo entender o porquê que o negócio se tornava engraçado. Olha que loucura isso aí, meu. E aí fiquei vendo lá que o cara toda vez ele ancora uma piadinha, todo mundo ri, daí ele faz N outras e volta naquela primeira, e volta na primeira. Toda vez que ele volta, todo mundo gargalha. Né? E, ele fazendo isso e eu pensando, falei, nossa, entendi como os caras fazem piada, mais ou menos, né? De uma forma muito amadora aqui, pelo amor de Deus. E, então, assim, como que a gente busca se antenar? Com tudo que a gente assiste, Netflix, né, TED Talks, tudo que a gente assiste, a gente vai acumulando conhecimento. Né? Junto a isso, muitas das informações a gente extrai dos próprios clientes, né? No final das contas, eles são os especialistas nos mercados deles, porém, a gente filtra essas informações, obviamente, para a gente trazer para o lado da marca, né? De como construir uma marca. Além disso, a gente conversa com N pessoas de mercado, cada vez que você vai numa conversa diferente, é um podcast diferente, tudo que você consome acaba contribuindo para essa geração de ideias, para trazer coisa nova para os clientes. Né? Obviamente, a gente tem uma questão muito forte com confidencialidade também, né? Então a gente sempre a gente tem acordos lá tudo certinho, a gente não mistura assuntos de um cliente com o outro, né? Independente de estar em setores diferentes, a gente é muito profissional em relação a isso. Mas acho que basicamente, e falando de marca, né, como depende muito da história de cada empresa, do que cada empresa preza, é difícil a gente ter coisas semelhantes também no mercado, né? Pelo menos coisas genuínas semelhantes, não o concorrente querendo copiar você e tá sempre atrasado, né? Enquanto ele está copiando, você já está 2 passos na frente. Mas é basicamente assim. Então, eu acho que grande parte do nosso processo aí de atualização é com quem a gente consome, são pessoas que a gente conversa, relatórios, né, de pesquisas de mercado que a gente vê, baseado com o que a gente vê de relatório de consumo tradicional mesmo, né, de todas as áreas, de como o consumidor está mudando seus hábitos. E com isso a gente vai fazendo um cross disso tudo até virar ideia, né, até fazer sentido para a estratégia de cada cliente. Muito legal. Ô, Thales, só uma curiosidade, né? O que você faz assim que você mais curte para obter conhecimento, né, durante a pandemia aí que tava todo mundo em casa e tal? Eu sei que você gosta de estudar bastante, né? Uhum. O que você estava fazendo assim que era interessante, que você conseguia estudar e tal? Cara, nessa pandemia, assim, todo mundo reclamou, obviamente, né? Tivemos N mortes aí, um monte de problema aí, não quero falar mal disso. Para mim, foi uma coisa teoricamente boa, tá? Por quê? Mas não a pandemia em si, o fato de ficar em casa, enclausurado ali, eu consegui organizar vários pensamentos que estavam soltos ali, eu nunca conseguia aplicar. Então eu fui bem disciplinado nessa questão. Eu realmente comprei vários cursos, né? Cursos online, até muitos eu não fiz ainda, confesso, mas acho que todo mundo fez isso, né? Comprou curso além do que conseguia aguentar. E aí eu fui consumindo um monte de curso que eu estava afim de comunicação, de inteligência emocional, e, comprei curso de fotografia, tipo, cursos, falando assim, bem aleatórios, né? Até um momento que eu cheguei e falei, nossa, mas eu tô me cobrando muito, né? Só fico toda hora estudando, o horário de lazer tô estudando, tô pensando no profissional, né? Então até uma hora que eu cheguei a descansar, eu fui pro Netflix, né?
Aí, Netflix, horário de lazer é a mesma coisa, né? Você vai ver lá alguns documentários, né? Eu sempre gosto eu gosto muito desses documentários artísticos, né? Artísticos entre aspas. Mas, por exemplo, tem um documentário chamado Chef's Table, que eu acho sensacional. E a minha muito bom. cabeça voa, assim, minha cabeça... É um documentário de gastronomia, né, que mostra alguns dos melhores chefes do mundo, o processo criativo deles. E, isso gera muito insight, sabe? Eu venho... eu fico fazendo paralelos, né? Da mesma forma que eu vi lá o stand-up, estava desconstruindo para entender como o cara fazia as coisas, eu pego esses documentários e tento desconstruir, trazer o insight principal para a minha realidade, né? Então, acho que muito assim, fazendo cursos diversos de N coisas, né? E assistindo muita coisa, muito TED Talks. Nossa, TED Talks tem assuntos fantásticos lá, Muito bom, né? que você traz não só para assuntos de branding, né, mas muito para o desenvolvimento dos seus soft skills aí, né, sua inteligência emocional, a forma como você lidera no dia a dia, como você age no dia a dia, né, suas emoções, enfim. Acho que é basicamente isso. Eu gosto de assistir muitas coisas. Legal. Raoni, eu lembro que seu pai um dia falou, né, que um designer, né, os criativos, tem que saber de tudo um pouco, né? Eu trouxe isso, eu sempre trago isso pro meu dia a dia, cara. E faz Que muito legal. sentido, faz muito sentido, e eu acho que é o que o Thales está falando, né? Talvez, como ele é muito observador, né? Tipo, pô, assistir ali o Chef's Table eu acho fantástico, eu sou fã dessa série. Você aprende, né? Na verdade, é um hobby, mas você está aprendendo também ao mesmo tempo. E isso, de alguma forma, te traz um repertório ou de empreendedorismo, ou de inteligência emocional, ou de criatividade, etc. E é isso que torna o profissional de designer mais completo, né? E aí eu lembrei disso que ele comentou, cara, e eu falei, porra, faz total sentido. Parece que quanto mais a gente nunca pode se acomodar, né? Então, sempre temos que sempre ter aquele cuidado de entender um determinado produto, uma série, etc., que pode ser muito útil na nossa vida como designer, né? Então, porra, eu achei só um paralelo aí. Achei demais. E no final tudo traz inspiração, né? Você dá sei lá, tem gente que olha para arquitetura, né, vai dar um passeio na rua, fica observando, né, prédios diferentes ali, icônicos, e aquilo gera um insight para determinado assunto, né? Acho que tudo que você faz não tem tempo perdido, vai. Até se você quiser ficar jogando Candy Crush, alguma coisa você vai tirar dali, né, de boa, eu acho, né? Não jogo, mas acho. Você falou, isso que você falou foi legal, porque recentemente a gente fez um trabalho com um cliente, né? E ele queria fazer uma caixa de amostra, né? E aí eu dei uma ideia, assim, mas o que você quer transmitir? Que tipo de amostra que tem aí dentro, né? Não, é um conceito XPTO super legal, tal, uma fórmula inovadora. E porra, né? Falei, cara, como que pode ser diferente, né? Isso, a forma de como apresentar essa caixa de amostra para o cliente, né? E aí eu me lembro que recentemente eu fui até a Vivara e fui ver anel lá e tudo mais para dar para minha namorada, noiva agora. Muito bem. E cara, toda vez que você compra, vem bonitinho ali, né? O envelope, e dentro do envelope, tipo, cuidadosamente, um termo de garantia sobre o produto e tudo mais. Na hora, lembrei disso e falei para ela, e se a gente fizesse um envelope bonitinho e dentro tem a formulação toda bonita, com card. Porra, é uma experiência, né? E na hora, cara, olha só que louco, a Vivara me trouxe repertório, né? Pra dar ideia e, tipo, elas curtiram demais, porque tem tudo a ver, né? O cosmético, beleza e tal. Então, como é incrível isso, né? Isso é fantástico, cara. E repertório é tudo, né, meu? Tirar a bunda da cadeira realmente faz toda a diferença. E, gente, vamos começar a falar mal dos outros, vai? Vamos apimentar isso daqui. Deixa eu fazer a pergunta que é o seguinte. Tô até com medo.
Não apimenta muito, não. Vamos lá, vamos Cuidado lá. que você vai falar, Raoni. Quando. Puta, assim, tipo, a gente que trabalha em mercado grande sempre tem alguns ruídos de de comunicação que muitas vezes dá muita merda. Cara, quando essa multidisciplinaridade, assim, putz, cara, aprendi inteligência emocional, aprendi hábitos e ferramentas para não matar ninguém. Quando no dia a dia de vocês tiverem um caos assim, quando que vocês sentem isso que, tipo, cara, ser multidisciplinar tá resolvendo minha vida? Putz, cara, eu acho que tem, ô, Raoni, tem diversas situações acho que se aplica a isso. Não só na inteligência emocional, mas nem sei como chama a outra também, nos hard skills ali, né? Na prática, né? E aí acho que como empreendedor, né? Há 11 anos empreendendo e se virando, a gente começou lá atrás, uma duplinha, cada um na tua casa, se ferrando, entre aspas, para entregar tudo. O cliente muitas vezes pediu um negócio que a gente nem sabia fazer, a gente, não, a gente sabe, pô, putz, vai pro YouTube, vai pesquisar e vai fazer. Então a gente sempre se virou com tudo, né? E hoje a gente vê que realmente precisa fazer alguns materiais, alguma coisa diferente, alguma coisa mais multidisciplinar. Para a gente acaba se tornando algo fácil, coisa que para outras pessoas que a gente enxerga que não é tão fácil, né? Porque eu acho que as faculdades, né, não digo só as faculdades, né, mas quando a gente fala de uma profissão, né, geralmente as pessoas fazem muito bem um determinado assunto e esquece todo o resto, esquece o lado social, esquece que para o trabalho dele caminhar bem, ele tem que vender isso para o diretor dele, ele tem que vender isso para um cliente, ele tem que ter outras habilidades para passar isso adiante a outras pessoas, né? E a gente vê, eu acho que talvez o mercado de TI seja um pouco mais famoso, né? Até os designers também são famosos por serem mais, entre aspas, nerds, né? E são mais introspectivos, têm mais dificuldade de se comunicar. E aí existe esse bloqueio aí de como vender, de como conversar com pessoas, de como entender, né, um briefing, por exemplo, né? Então, eu acho que isso também a gente tenta passar adiante. Essa multidisciplinaridade é super importante para você conviver com pessoas, acho, né? Não tem outra saída. Se em qualquer empresa, a não ser que você seja o 0,01% né, que tenha um talento especial que todo mundo vai falar, legal, você me trata mal, mas pô, você é muito bom no que você faz, vamos continuar trabalhando junto, sabe? Mas de resto, os outros 99,9% vai ter que correr para ser bom também em todas essas características, né, basicamente de relacionamento. Eu acho que a faculdade ainda forma muito profissional mal, cara. É assim, no sentido de não de conhecimento, por exemplo, designer, né? Sabe fazer um projeto? Puta, sabe criar lá no software, sabe, né? Beleza. Mas eu não sabe vender o projeto, cara. Ainda vejo muita gente com dificuldade de explicar a própria criação, né? E aí não é falar qualquer coisa não, Raoni. Eu acho que é questão de ter uma ideia mesmo, né? Pô, a gente se formou em 2009. Pô, faz tempo, hein, cara? E ainda eu vejo que, assim, pô, tinha uma disciplina de projeto, beleza, a gente sabia fazer um projeto de cabo a rabo, ótimo. E para vender isso? E hoje, os designers, muitas vezes, têm dificuldade de vender até para o próprio time, né? Então, vende para o seu superior aí o que você fez. Não sabe, né? Então, assim, não vou generalizar, óbvio, né? Acho que cada profissão tem sua exceção. Mas acho que a faculdade é a base ali para eles começarem a pensar que um designer, possivelmente, se ele não for entrar numa agência ou numa empresa, ele vai ser um empreendedor, né? De fato. E aí? Como que ele faz custo daquilo, né? Planilhas financeiras, ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que emitir nota, ele vai ter que fazer curso, ele vai ter que fazer especialização. Se ele tiver outras pessoas, ele vai ter que treinar pessoas. Cara, é um buraco negro, né? Então, assim,
talvez a gente, assim, as universidades formam mais do mesmo, mais pessoas sabendo muito software e às vezes trabalhando pouco a estratégia, né? Não, concordo. E assim, as pessoas saem da faculdade, elas não sabem. Na faculdade não se ensina a como cobrar um projeto, por exemplo. Pô, nós somos designers, né? Vou dar no nosso caso, porque é o que eu posso falar de verdade. E a gente sai da faculdade sabendo mexer no software XYZ, mas a gente não sabe quanto a gente cobra num projeto. Né? Nosso core é fazer projeto, só que eu não sei cobrar, e eu não sei vender. Né? É mais ou menos isso. Isso aí você vai aprendendo na prática, vai tendo que buscar informação, conversa com um, conversa com outro, né? Mas eu acho que as faculdades precisam, né? E eu acho que assim todo o sistema de educação, né? Tem muito se falado que está fora da realidade, né? E por isso que faculdades de 4 anos, né, já tem mais dificuldade. Hoje em dia a tendência é fazer curso rápido, né? E aí também entra um outro ponto que eu acho que é importante mencionar, acho que as pessoas estão ficando muito imediatistas, né? A gente está mal acostumado com essa questão de Google, de, né, tudo... eu não preciso saber mais nada, eu entro no Google e eu acho a resposta. E, pô, se o Google não me der na primeira página, tipo, infelizmente não tem a resposta. Né? Que as pessoas estão ficando um pouco rasas também, né? Acho que junta as duas coisas, né? A faculdade é muito técnica e as pessoas também acabam não indo atrás de muita coisa, né? Então acho que tem que balancear os dois lados de novo, né? Tem que ter também um empenho do lado profissional. Ô Thales, e empreender para você é fácil? Putz, difícil, hein? Quase saiu o resto desse putz aqui. Pô, é difícil pra caramba. Assim, cada dia eu brinco, Daniel, que a gente nós somos os malabaristas do século XXI, porque, meu, é muito difícil, a gente tem que lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí entra a multidisciplinaridade, né, Raoni? Sim. Sei lá, mas e o jurídico? Quem que faz isso? Né? Putz, alguém tem que tocar esse jurídico, né? Óbvio, a gente tem uma assessoria, mas quem que valida isso? Quem que dá ok? Quem que vai lá e conversa? Quem que assume essa bronca? Né? E aí entra a RH, mas quem que tem experiência em RH? E a gente tem que ir se virando com tudo, né? Obviamente, com todo o suporte profissional que a gente puder, né? Que a gente conseguir de ajuda, mas a gente tem que ir se virando. Né? Empreender é difícil pra caramba, um monte de risco envolvido. Tem que ter estômago. Pra caramba, né? E, gente, deixa eu até para vocês dois entenderem de fato, né? Que a gente temos faculdades boas, mas um processo de formação ele é sempre muito falho, né? Parece que a gente prepara todo o universo acadêmico para ser acadêmico. E ponto. Como é que vocês acolhem uma pessoa que acabou de sair de uma faculdade cheia de sonho, achando que amanhã vai estar fazendo reposicionamento visual de uma Dupont ou de qualquer marca, assim, e aí existe esse choque de realidade. Primeiro pela complexidade do mercado que vocês atuam, a complexidade do projeto, e entender que o mercado, às vezes, é um belo tapa na cara, né? Então, como é que vocês fazem esse onboard aí do pessoal que entra na Neurona? Raoni, eu vou responder a primeira parte, eu vou deixar para o Daniel complementar, que ele tem até um pouco mais de experiência com os designers do que eu, né? Mas realmente é um choque de realidade muito grande, né? Eles entram lá e, de fato, a faculdade vende o sonho de que você vai trabalhar para a Coca-Cola. Meu, você é um talento maravilhoso, você vai sair dali trabalhando para a melhor marca, para a Apple. Melhor, é a Apple que vai vir atrás de você porque você é tão bom que, né? Totalmente. Eu estava rezando para você aparecer. Exatamente, era você que faltava para a Apple valorizar, né? Então, assim, a gente acho que um dos principais pontos também que a Neurona é boa, que ela é importante, é que a gente nunca tratou o estagiário como estagiário, né? Se a gente for para outras agências, a gente passou por isso,
você vai entrar numa empresa, numa agência, num estúdio, e você vai fazer uma tarefa única, sei lá, você vai ficar tratando foto o dia inteiro, você vai ficar recortando foto, você nunca vai falar com o cliente, né? E na Neurona é um pouco diferente, a gente coloca o estagiário para dentro e ele já aprende, e muitas vezes ele chega sem saber enviar um e-mail, assim, sem ter noções básicas hoje eu vou chamar de corporativismo, né? Tipo, oi, boa tarde, tudo bem? Ó, envio aqui anexo, e-mail assim, assado, tananã, com tal informação. Ó, beleza, obrigado, viu? Tchau, né? É uma coisa muito... Eles vão mandar e-mail, é tipo, tá aqui o que você me pediu, acabou. Né? Não tem formalidade nenhuma ali. Então a gente ensina ensina ou tenta ensinar, né? Que muitos também têm dificuldade, mas a gente tenta trabalhar nisso, desde como atende um telefone, de como conversa com o cliente, a gente apõe eles para conversar com o cliente, não é uma coisa escondida, sabe? Ah, fica aí tratando foto e ponto, acabou, né? Aquele trabalho chato, né? Muito porque a gente saiu desses trabalhos chatos para montar nossa empresa, porque a gente não aguentava isso, né? Então a gente coloca já os estagiários para viver como que é, e aí os caras tentam fazer um negócio super megalomaníaco ali pro cliente, a gente olha para aquilo e fala, não, pô, não é assim, pera lá, né, tem que fazer o que a realidade do cliente pede, tem que entender o que o cliente quer. Ah, mas é difícil, né? Vem lá a resposta dele e fala, nossa, mas eu fiz um projeto mó bom. Putz, tá bom, mas é mó bom na sua cabeça, né? Quando a gente traz pro cliente, não é tão bom assim, né? Acima dele tem um diretor, tem um gerente, tem um CEO que vai olhar para aquilo e falar, meu, mas você tá fora do padrão da minha marca, você tá totalmente fora do que o meu cliente está esperando. Meu cliente também é técnico, sabia? Né? Então, a gente tem que trabalhar um monte de coisas com eles, né? Mas eu acho que talvez a gente ensine muito, né? A gente desmistifique um pouco esse choque de realidade que eles têm. Eu acho que tem um lance também do designer quando chega, que tem uma questão assim de ego muito forte, né? Acho que tem duas coisas, ego e estilo. Porque quando assim, ego no sentido de ser humilde o suficiente para entender que nem tudo que você vai fazer na sua vida você vai vender bem, ou assim, vai ser, nossa, perfeito, magnífico, e todo mundo vai te aplaudir, né? Acho que vira e mexe, você vai ter aí umas derrapadas, vai ter alguns desafios para realmente ultrapassar, mas acho que a grande parte aí tem a questão do estilo também. Então, mas eu tenho um estilo XPTO que isso, puta, eu sempre trabalhei assim e é muito difícil de tirar esse estilo da pessoa, né? Mas como nós somos formadores e não tomadores, né? A gente sempre tenta explicar, né? Como que é o mercado, como que é a exigência de cada cliente, como que é o processo, porque eu passei lá atrás, eu era o estagiário, cara, tipo, sabe, é o cara que, tipo, fazia coisas simples, não dava responsabilidades, editava banner, foto o dia inteiro, puta coisa chata, né, cara? E aí eu olho para todo o time, eu não quero que eles sejam assim. Eu acho que eles têm que saber pensar, têm que saber argumentar. Eu vou criticar, né? Então, assim, defenda seu ponto de vista também, explica o porquê. Acho que isso é muito do dia a dia. E aí, quando a nossa cabeça já é orientada a isso, fica até mais fácil de treinar eles, né, para falar com os clientes e tal. Então, um pouco disso. Muito bom, muito legal. E eu acho muito legal o papel que vocês têm como liderança de serem educadores, né? Que é uma coisa que a gente ouve muito pouco, cara, em qualquer mercado que a gente vai trabalhar, seja B2C ou seja B2B, e ainda mais no universo de design branding, né? Que sempre tem aquela coisa do tipo, não, meu negócio, ou você se adapta ou você morre. Claro, tem um lance que ou você se adapta ou você não cabe. Mas existe um primeiro passo que é a possibilidade de se adaptar, né? Então, parabéns, gente. Vocês são muito legais. Total. E é super legal ver também o desenvolvimento das pessoas, né? A gente muitas vezes olha lá
para quem entra, que é novo e tudo mais, no começo, assim, é penoso, né? Tanto para eles quanto para nós, porque é difícil. Tem que investir tempo, né? Mas depois a curva de aprendizado é muito alta, né? Então a gente comemora lá quando vem um projeto bom, vem uma ideia boa, tão engajados e tudo mais, então a gente fica super contente com esse desenvolvimento. Rony, última pergunta para a gente concluir aqui? Claro, você quer fazer o No Divã? No Divã, com Raoni e Thales. Só surpresa, vocês tinham que ter me contado esses negócios antes. Qual que é a graça? A graça é pegar no pulo, né? Vou roubar uma pergunta do Daniel. Thales, qual é o legado que você quer deixar pro mundo? Coisa simples. Louco. Papum. Qual que é o legado que eu quero deixar pro mundo? Nossa, é Divã mesmo. Cara, não sei. Assim, nunca parei para pensar nisso. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto de buscar conhecimento em tudo quanto é canto, gosto de experienciar coisas novas, né? Gerar esse repertório. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar um pouco adiante, né? Que as pessoas também tivessem esse interesse, essa curiosidade, que passassem da primeira página do Google, vamos falar assim, né? Para ter um pouco mais de profundidade em tudo que elas fazem, né? Acho que tirar um pouquinho esse imediatismo de lado, né? Li a primeira página e já me acho o expert, né? Não, vai um pouco mais a fundo, pensa um pouco fora da caixa, né? Eu sei que é clichê, mas as pessoas acabam não pensando mesmo. A primeira ideia que vê lá no Google já traz para frente, e isso é facilmente copiável, né? A gente olha, a gente já sabe que é uma ideia que está lá de fácil acesso. Então eu acho que é basicamente isso, despertar essa curiosidade nas pessoas, e que elas busquem um pouco mais de profundidade no que elas fazem. Boa, muito bom, cara. Bom, Thales, queria agradecer muito pela sua participação. Você viu, né? Nem doeu, foi rapidinho. Como eu falo, o papo bom flui muito rápido. A gente nem percebe que uma hora passou tão rápido assim. E, agradecer aí por todo o conhecimento aí que você contribuiu com o DIP de hoje. Eu tenho certeza aí que o pessoal que está escutando a gente vai adorar, né? Não só ir um pouquinho atrás desses ensinamentos que você trouxe pra gente, mas ser pessoas melhores também, né? Então, valeu demais. Boa, eu que agradeço o convite. Obrigado, Raoni. Obrigado, Daniel. Tenho um super apreço por vocês aí. Admiro bastante, né? O trabalho de vocês. A gente já conversa há algum tempo e agora conseguimos concretizar isso aqui. Então, obrigado pelo convite, pelo espaço, e vamos em frente. Sempre. Pô, Thales, obrigado, viu? Eu sou muito fã de você. Eu sou muito fã seu e do menino Daniel. Acho que vocês trilham uma jornada fantástica. E eu espero que essa seja uma primeira de muitas aqui com você com a gente. Tá? Então, obrigado mesmo. E, gente, muito em breve mais um dia incrível pra vocês. Até já. Valeu, tchau.